mas geralmente é uma doença polimicrobiana, ou seja, vários agentes patógenos vão ser causadores dessa doença. E ela vai ser caracterizada, a fisiopatologia dessa doença, por uma endarterite obliterante, ou seja, é uma inflamação da artéria, onde vai haver a formação de tecido fibroso, e a partir dessa formação desse tecido vai ser diminuído o lume daquele vaso. E aí vai ser seguido por uma isquemia, e logo em seguida, assim, em seguida, né, vai haver uma necrose de tecidos, né, desses tecidos que são afetados. E os fatores de risco para essa doença, a gente pode citar aí diabetes mellitus, que é bem importante, porque, segundo estudos, de 40% a 60% dos pacientes portadores de síndrome de Fournier são diabéticos. Então, a obesidade também, doenças vasculares e também comportamentos de risco, como tabagismo, alcoolismo e a imunodeficiência, além de outras doenças. O tratamento da síndrome de Fournier, ele vai ser tanto medicamentoso quanto cirúrgico. O medicamentoso aí a gente pode citar o uso de antibióticos de amplo espectro para atender toda a demanda, né, de micro-organismos que essa doença possui. E o tratamento cirúrgico, que citando aí, por exemplo, o desbridamento cirúrgico, que é o caso do estudo da gente, né? E citando a importância da equipe multidisciplinar em todo esse processo, né? O enfermeiro inserido nessa equipe como papel importante. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante em todo o tratamento para abranger esse paciente de forma holística e fazer um tratamento eficaz, né? O diagnóstico dessa doença, ele é geralmente clínico e deve ser feito de forma precoce, bem como o seu tratamento, né? Porque quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, diminui, assim, as complicações que essa doença traz, complicações, por exemplo, a nível sistêmico. E, assim, diminuindo, né, os altos índices de mortalidade que essa doença possui até hoje. Então, o objetivo do nosso estudo foi desenvolver um plano de cuidado de enfermagem ao paciente portador da síndrome de Fournier. Então, trata-se de um estudo de caso descritivo, caracterizado de forma quantitativa, foi realizado em um hospital público de Pernambuco e os dados foram obtidos através de consulta ao prontuário do paciente. E também, ainda no ênfase, a questão do checklist de enfermagem, que foi consultado. A partir dos resultados dessa coleta, foi elaborada a história clínica desse paciente e, a partir disso, identificados os diagnósticos de enfermagem prioritários, nesse caso, né? E traçado um plano de cuidado de enfermagem para uma assistência eficaz. Como histórico desse paciente, nós temos aí que CM, 63 anos, deu entrada na emergência com queixa inicial de abscesso vulvar extenso, febre, náuseas e vômitos, e como antecedentes pessoais era portador de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, tabagismo e tinha 2 episódios prévios de acidente vascular encefálico. Então, o diagnóstico inicial foi de abscesso em região inguinal, e a conduta imediata foi antibiótico-terapia imediata e o desbridamento cirúrgico de partes moles. Após a cirurgia, foi constatada, então, a síndrome de Fournier no paciente. Como a evolução do quadro, temos que no 15º DPO, ele apresentou um estado geral decaído, apresentou dispneia, edema de membros inferiores e a saturação de oxigênio caiu para 78%. A ferida operatória, ela apresentava bastante tecido digitalizado, com presença de fibrina, e estava sendo realizado o curativo diário, orientado pela CCIH. Então, por conta da estabilidade desse paciente na enfermaria, ele foi encaminhado para a UTI, para que fosse feito cuidados mais intensivos, né, uma monitorização contínua, e a partir disso, né, desse quadro, foram identificados os diagnósticos de enfermagem prioritários, que a gente pode citar. Integridade tissular prejudicada, a partir da taxonomia da NANDA, tá? Então, a gente pode citar integridade tissular prejudicada, dor aguda e o padrão respiratório ineficaz. E foi desenvolvido os cuidados de enfermagem para esse paciente, para que se fosse feita uma assistência de enfermagem eficaz para ele. Então, a gente pode citar aí, estimular a higiene íntima, oferecer informações sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico, promover um ambiente confortável, realizar a mudança de decúbito, realizar curativo diário em ferida operatória, né, conforme a CCIH orientou, administrar fármacos e oxigenoterapia prescritos, manter o decúbito elevado, supervisão e controle da ingesta hídrica, avaliar a localização, duração e intensidade da dor, oferecer o apoio emocional e monitorar rigorosamente os sinais vitais. Então, a partir disso, a gente concluiu que os cuidados de enfermagem,
eles podem ser descritos como grandes aliados na assistência a esse paciente portador da síndrome de Fournier, onde o enfermeiro ele vai ter um papel importante em favorecer e desenvolver esse plano de cuidados, assim como a organização das condições para que esse plano de cuidados seja realizado, melhorando assim a assistência prestada a esse paciente. E como contribuições para a enfermagem, nós temos que o presente estudo contribuiu para o reconhecimento do papel do enfermeiro como importante integrante na assistência desse portador do paciente, ao portador de síndrome de Fournier, e também no incremento das produções científicas, porque assim, eu já venho lendo sobre esse tema há um tempo, e as produções elas são muito escassas ainda, inclusive relacionadas ao enfermeiro, né, que é no nosso caso. E aí possibilitar esse profissional identificar esses fatores que vão colaborar para a promoção de saúde e diminuição de agravo nesses pacientes. Aí, consequentemente, também favorecendo, né, a diminuição da mortalidade dessa doença que vem alta ao longo de todos os anos, que ela vem sendo estudada. E, por fim, as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Carolina. Ok, Carolina. Obrigado, viu? Boa Obrigada. Apresentação. Fechar aqui. Fecha aí, que a Tatiana vai... Não dá nem pra gente discutir, né, Carolina? Era bom discutir, né? De 5 a 8 minutos. Muito curto o tempo. É verdade. Não dá nem pra gente fazer uma explanação, fazer perguntas, assim. É verdade. Sim. Mas, assim, é bom essa área. Tenho certeza que a Solange tem bastante domínio disso aí. Conheço você como residente lá do Getúlio, né? Estamos lá toda semana com vocês lá. Isso. E é interessante que você possa colocar o projeto para frente e um possível tema do meu TCC. Publicá-lo, né? Isso, com certeza. E é importante que vocês possam fazer trabalhos e que vocês possam ter as publicações. Hoje é mais interessante que a gente possa ter uma publicação robusta, né, do que ter várias publicações não robustas. Então é melhor hoje a gente publicar menos, mas com mais qualidade. O Brasil ele tá muito aquém das qualidades de publicação, entendeu? Temos um bom volume, mas de baixa qualidade. É verdade. Obrigada. Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigada. Vamos lá, Tatiana. Consegue produzir, senão a galera vai no individual. Agorinha. Vou agora. Um segundo. Quem é o próximo? Tá compartilhando? Assim. Eu não estou conseguindo compartilhar. Não estou conseguindo. Já está aqui. Então, eu gostaria que Clara... Já está aí? Já. Qual slide está aí, por favor, o título? O impacto da suspensão das aulas na saúde mental. Esse é o meu. Agora está no primeiro, a monitoria acadêmica. Monitoria acadêmica da disciplina. Isso. Você tem que Clara, por favor. maximizar. Maximize aí. Acho que isso mesmo. E aí, agora? Quando você terminar a sua fala, por favor, você me avisa. Eu vou desligar meu microfone, tá certo? Ok. E aí você passa, Tatiana? Deixe lá maximizado e vá passando? Isso. Vá. Maximize lá que tá fora. Pronto, tá aí, fechado. Pronto? Pode começar, Clara. Tá, infelizmente a câmera do meu celular não tá pegando, só tá travada. Aí Tem problema não. Que imagem, tá? Tá. Bom dia. Meu nome é Maria Clara Pessoa, eu sou estudante do 5º período de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória. Sou a autora principal e a apresentadora do resumo, que tem como título a monitoria acadêmica da disciplina de Patologia Geral para a enfermagem, um relato de experiência. Realizei esse estudo junto com os meus colegas de classe, Camila Franciele, Ruth Cristina, Tamiri Tavares e Uliane Souza. Esse resumo, ele teve como orientador o professor da disciplina de Patologia, Everton Valentim.
Pode passar. Bom, para dar início ao tema, eu quis trazer o conceito geral da monitoria acadêmica, onde ela é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação, onde torna-se um instrumento para a melhoria do ensino de graduação através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre a teoria e a prática. E tem como finalidade de promover a cooperação mútua entre discentes e docentes e a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas. Bom, desse modo, a gente pode pontuar que a monitoria da disciplina de patologia geral, ela vai permitir a troca de experiências entre professores e discentes, onde vai promover essa construção mútua. E, além disso, ela vai promover a interação dos acadêmicos da área de saúde com o estudo dos processos patológicos, visto que é uma área muito importante no campo da saúde, onde ela vai fornecer embasamento para o entendimento das doenças e como combatê-las e também preveni-las. Pode passar. O objetivo do trabalho é realizar um relato de experiência do desenvolvimento das atividades propostas na monitoria de patologia geral no processo de aprendizado em enfermagem. Pode passar. O trabalho ele trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, onde ele é realizado a partir da vivência com os discentes na monitoria de processos patológicos gerais no curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, onde as atividades de monitoria elas vão acontecer semanalmente, no mínimo 2 vezes por semana, tendo como base os assuntos fornecidos nas aulas anteriores. Nessa foto que eu quis retratar é o professor da disciplina e ele aconselha aos monitores a frequentarem as aulas para assim os monitores terem como base o que foi repassado e as questões onde os alunos tiveram mais dúvidas. Pode repassar. Pode passar. Desse modo, destaca-se que a prática da monitoria em âmbito educacional ela se caracteriza como um processo pelo qual os monitores eles vão auxiliar os alunos da graduação, onde eles contribuem consideravelmente para o crescimento pessoal e profissional do aluno futuramente. Na monitoria de patologia, são abordados os conteúdos em diferentes formas, através de aulas expositivas, que podem ter como aporte o uso de slides. Também vai ocorrer a realização de estudos dirigidos, onde esses alunos eles vão responder às questões de acordo com os conhecimentos adquiridos previamente nas aulas com os professores da disciplina, sendo realizado o suporte com relação às correções e o esclarecimento das dúvidas. Ainda, para o melhor entendimento dos monitores, o docente responsável pela monitoria da disciplina, ele vai propor a realização semanal de encontros para debates de artigos científicos com temas importantes da área de patologia. Essa foto ela registra o professor dando aula. Pode passar. Pode passar. Tá. A monitoria ela vai fornecer uma maior capacitação e subsídios acadêmicos para a prática de enfermagem, com maior segurança e precisão, proporcionando impactos positivos na graduação e, posteriormente, na carreira profissional, onde contribui, assim, no desenvolvimento de competências pedagógicas e no auxílio dos acadêmicos na compreensão e produção do conhecimento. Pode passar. As contribuições para a enfermagem, que a monitoria, ela, de forma geral, ela vai colaborar na formação do profissional de enfermagem. Além disso, os conhecimentos adquiridos em conjunto com os professores vão despertar e reforçam nos monitores o desejo pela docência e pesquisa, onde incentiva a construção de novos métodos pedagógicos
possam melhorar futuramente o ensino e a aprendizagem. Passa. Aqui são as minhas referências. E finalizando. Obrigada. Muito obrigada, Clara. Obrigada. Professor, vai tecer algum comentário? Obrigado, Clara. Excelente trabalho. Sempre analisar a monitoria é importante para sensibilizar os alunos de tão grande é o projeto, né? Porque nem sempre o aluno tem essa noção de como ser monitor, cresce o futuro profissional dele e ele tem uma visão ampliada da docência e de mais um ponto para a enfermagem que é tão intrínseca a ser professor, né? Eu costumo dizer aos alunos que se ele não gosta de ser professor, ele escolheu uma profissão errada, porque enfermagem e docência tem muita relação. Como é que você vai ensinar ao seu técnico de enfermagem, ao seu auxiliar, ao paciente, à educação em saúde, se você não gosta de ensinar, e se você não quer essa relação? Então, analisar a monitoria dentro dessa perspectiva é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, viu, Cláudio? Obrigada. E obrigado aí por ter submetido. E aí, Taliane, quem é o próximo? Seguindo a ordem de apresentação, Anne Gabriele. Oi, já posso começar? Já pode começar. Tá bom. Bom dia, eu me chamo Anne, sou acadêmica do 7º semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal do Pampa, e eu estou aqui para apresentar um estudo de caso que fala sobre assistência de enfermagem ao paciente privado de liberdade pós-infarto do miocárdio. Tá ruim sua câmera, Anne? Hã? Tá ruim a sua câmera aí, é? Não tá ruim, mas precisa ligar? Não, mas liga, é bom, porque todo mundo vê você na apresentação, né? Tá bom. É interessante. Então, já para todos isso, tá certo? Se tiver com algum problema na sua câmera, aí tudo bem. Mas se você não tiver, eu peço que mantenha durante a apresentação a câmera ligada. Por quê? Porque como essa apresentação está sendo gravada, então é interessante que a pessoa conheça o colega que está apresentando e saia na gravação a sua imagem, tá certo? Vamos lá, pode começar. Bom, o infarto agudo do miocárdio, ele merece destaque devido a sua grande incidência e mortalidade. Só no ano de 2016, segundo dados do DataSul, foram registrados 107.409 internações por infarto no Brasil. E essa afecção cardíaca, ela se caracteriza pelo bloqueio das artérias coronárias, que vai ocasionar a morte dos miocardiócitos em razão do desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio. Pode passar. O objetivo desse trabalho, ele foi relatar a assistência de enfermagem a um paciente privado de liberdade pós-infarto agudo do miocárdio e que foi submetido a um procedimento de angioplastia coronária transluminal percutânea. Pode passar. O método, ele trata-se de um estudo de caso que foi desenvolvido no pronto-socorro de um hospital do Rio Grande do Sul no período de junho de 2019, durante as práticas de uma disciplina. A coleta de dados, ela deu-se por meio da análise do prontuário do paciente, anamnese e exame físico. Pode passar. Como resultado do que a gente contou, esse paciente era um paciente do sexo masculino, ele tinha 53 anos e ele é advindo de uma unidade prisional da cidade. Ele chegou no pronto-socorro devido a uma forte dor retroesternal. Ela era uma dor 9 de 10 na escala analógica da dor
e ele tinha também dormência em membro superior direito, com base no quadro clínico do paciente. E também na realização do eletrocardiograma e na dosagem dos marcadores de necrose cardíaca, esse paciente ele recebeu um diagnóstico de infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Pode passar. Aqui eu trouxe a imagem após a realização do eletro e da dosagem da CKMB e troponina, ele recebeu esse diagnóstico de IAM com supra. Após esse diagnóstico, ele foi submetido à angioplastia e, posteriormente ao procedimento, ele foi recebido pela equipe de enfermagem, que realizou a anamnese e o exame físico desse paciente. Pode passar. Na anamnese e exame físico desse paciente, os principais achados foram que ele tinha um histórico familiar de diabetes, ele era tabagista há mais de 20 anos, tinha uma ingesta alimentar rica em gorduras e carboidratos, a gente encontrou também uma hipofonese de B2 na ausculta cardíaca, e na ausculta respiratória ele tinha estertores subcrepitantes na base pulmonar. Após a realização desse exame físico e anamnese, a equipe de enfermagem elencou como principais diagnósticos o débito cardíaco diminuído e o risco de sangramento devido ao procedimento intervencionista que ele realizou. E com base nesses dois diagnósticos, foi responsável pelos cuidados desse paciente. Ou seja, a equipe de enfermagem que foi responsável pela monitorização do sangramento, foi a equipe de enfermagem que foi responsável pela administração de medicamentos, a equipe de enfermagem também foi responsável pela retirada do curativo compressivo e também a inserção do catéter pós-angioplastia, e também foi responsável pelas orientações de saúde desse paciente. Aqui, nesse caso, caberia uma articulação entre a equipe de saúde do hospital, que recebeu esse paciente, e uma equipe de saúde do sistema prisional, para a elaboração do plano de alta desse paciente. Só que ocorreu um problema que nessa unidade prisional não tinha uma equipe de saúde, então não pôde haver essa articulação. E as orientações de saúde que foram dadas a esse paciente tiveram que ser dadas dentro dos limites e das imposições que o ambiente que ele estava inserido colocava ele. Então, eu não podia dizer para ele que ele tinha que ter uma alimentação rica em vegetais, que ele tinha que ter uma dieta balanceada, porque isso não era viável no caso dele, no ambiente em que ele estava inserido. Pode passar. Então, o que a gente concluiu com esse estudo de caso? A gente pode evidenciar que a atuação do profissional de enfermagem ela é imprescindível no cuidado desse paciente submetido a CTP, e como a enfermagem ela tem um papel fundamental na implementação de políticas públicas, em achar um problema, evidenciar aquilo e tentar buscar soluções para aquilo. Aqui a gente colocou sobre a implementação de políticas públicas que contemplem as particularidades das pessoas vivendo em situação de privação de liberdade, na perspectiva de respeitar a dignidade humana. Pode passar? E a contribuição que esse estudo traz para a enfermagem é a importância da inserção do profissional de enfermagem dentro das penitenciárias também, uma vez que é fundamental que se priorize o pleno acesso dessa população ao sistema público de saúde, para que seja garantida não só a atenção integral à saúde, mas também uma assistência de qualidade, porque a nossa Constituição diz que todos os cidadãos têm direito à saúde. Então, quando diz todos, é todos sem nenhuma exceção. Então, a população penitenciária, a população que vive em situação de privação de liberdade também tem direito ao acesso à saúde integral e de qualidade. Pode passar. Obrigada. E essas são as minhas referências. Olha aí. Terminou que ainda dá tempo de discutir, tá vendo, Ana? Foi bem rápido. Parabéns aí pelo seu projeto, né? Você é da Universidade Federal de onde? Do Pampa. Muito bem. O Pampa fica em Uruguaiana, bem longe
Uruguaiana. Temos um colega aqui da Universidade Federal de Pernambuco, de Uruguaiana, né, que era professor da PUC de Uruguaiana. Quando fechou, ele veio para cá. Hoje já... Bom, parabéns pelo seu trabalho. A temática é bastante relevante, né? Nós temos muito trabalho com infarto agudo do miocárdio, mas poucos trabalhos relacionados a sujeitos privados de liberdade, como aqui, a sujeitos do interior, né, a pessoas que vivem em situações mais de alta vulnerabilidade. Então, estudar esse grupo específico, como você falou, é de suma importância para o contingente e que engloba o Sistema Único de Saúde, que não é só as pessoas normais. Parabéns para você, professor orientador, e continue com o trabalho. Espero que você possa dar continuidade, mesmo sendo um estudo de caso, mas você possa dar continuidade a essa temática, que é muito satisfatória para o conjunto da academia, e sair resultados disso é importante para que a gente possa, baseado nesses estudos, criar políticas públicas específicas, viu? Parabéns aí, a Universidade Federal, o curso aqui está sempre à disposição para o que você precisar também, pode contar com a gente. Um abraço. Tá, obrigada. Vamos ver quem é o próximo, Tatiana. Projeto Sou de eu, extensão. professor. Muito bem. Thaís Vasconcelos. Pode Isso, se é apresentar Tainá. aí, Thaís. Tainá. Vasconcelos. Desculpa, Tainá. Nada, tudo bem. Bom dia, meu nome é Tainá Vasconcelos, eu sou acadêmica do 4º período de enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu trouxe para vocês o trabalho de relato de caso de uma implementação de educação em saúde junto a adolescentes em situação de orfandade. Então, se trata de um projeto de extensão que eu ajudei a fundar, chamado Colorindo Vidas. Pode passar, por favor. A nossa equipe participante é a nossa professora orientadora Raquel Figueiró, do Departamento de Saúde Pública, Ana Maria Fagundes, que é antropóloga técnica em assuntos educacionais, e por se tratar de um projeto multidisciplinar, nós temos docentes do curso de Psicologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional e Psicologia. Pode passar, por favor. Então, o que inspirou o nosso projeto? Nós sabemos que crianças em situação de orfandade têm um forte contexto histórico que traz um estigma de vulnerabilidade, de marginalização, porque na antiguidade muitas índias e negras elas eram violadas sexualmente e o resultado dessas violações, né, elas acabavam engravidando e essas crianças não eram aceitas pela sociedade por serem taxadas como marginais ou coitadinhos. Então o nosso projeto ele existe visando esse tipo de população que necessita de um olhar mais acolhedor, um olhar mais educacional mesmo, acreditando no potencial que eles têm, no potencial de impacto social. Pode passar, por favor. Pode passar. O objetivo do nosso projeto é avaliar as condições de saúde das crianças através de um exame simplificado de saúde, promover discussões sobre temas interessantes e, principalmente, favorecer a formação de agentes multiplicadores de conhecimento. Então, a nossa intenção é trazer para eles a educação em saúde, seja relacionado a diversos temas que eles nos trazem como demanda, para que futuramente eles sejam multiplicadores desse conhecimento, porque a gente acredita nesse potencial transformador que eles possam nos trazer. Então, a gente ensina hoje para amanhã eles reproduzirem e ensinarem novamente. Pode passar. Pode passar, por favor. Nossa metodologia, ela possui como modelo o método de pesquisa-ação, que nós implementamos de uma forma que a gente, anteriormente a implementação da ação, a gente pesquisa, estuda cientificamente, vai atrás de artigos e autores e métodos que a gente possa disseminar o nosso conhecimento para, então, implementar. Então, nós fazemos reuniões semanalmente para que a gente decida a nossa ação e implemente. Pode passar. Como planejamos as nossas ações? Então, a gente faz um contato com a nossa instituição parceira, uma instituição localizada em Botafogo. Eles nos trazem a demanda que eles precisam, assuntos específicos que eles gostariam que nós tratássemos com aqueles crianças e adolescentes. Planejamos, definimos a estratégia que vai ser utilizada, se vai ser uma roda de conversa, se vai ser uma dinâmica, e aí, então, planejamos e implementamos. Pode passar. Nossa primeira atividade na instituição aconteceu em agosto.
A instituição se chama União das Operárias de Jesus, ela fica localizada em Botafogo, como eu falei anteriormente. Foi realizada primeiro uma dinâmica de conhecimento para trazer uma relação de proximidade, cada um falava o seu nome, o que gostava de fazer, para trazer mais essa relação de confiança mesmo. E logo após foi realizado um exame simplificado de saúde, onde cada curso tinha sua coleta de dados e tinham perguntas relacionadas ao nosso curso. Nós da enfermagem, nós tínhamos questões sobre higiene, sobre alimentação, tipo de moradia. O pessoal da psicologia tinham perguntas relacionadas ao curso deles e assim vai. E esses dados coletados, eles serviram de base, pode passar, para um estudo mais aprofundado mesmo, que posteriormente nós viremos a fazer. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar, Tati, de novo. São os gráficos dos resultados que nós obtivemos. Hábitos de higiene serão um assunto que nós posteriormente viremos a tratar sobre, porque tivemos uma demanda. Pode passar. Essa é uma foto da nossa coleta de dados. Aí nós temos as acadêmicas, extensionistas e a adolescente que estava sendo entrevistada no momento. Pode passar. Essa ação do Setembro Amarelo foi voltada para essa temática da prevenção ao suicídio. Fizemos uma sensibilização, passa rapidinho que eu vou mostrar uma foto, que foi uma sensibilização das bolas. Os alunos, eles ficavam jogando umas bolinhas para cima, quando cada bolinha ela representava um problema, seja solidão, angústia, e eles precisavam equilibrar. E nós, acadêmicos, disfarçadamente íamos pedindo para cada um sentar, um de cada vez, até sobrar só um. E esse último, ele precisava equilibrar todas as bolinhas no alto. E aí, volta, por favor. Fizemos uma roda de conversa, explicamos sobre a temática, falamos um pouco sobre o assunto e, por fim, perguntamos como que aquele adolescente se sentiu em tentar segurar todos os problemas de uma vez só. E ele comentou que ele se sentiu muito desesperado, angustiado. E aí, nesse momento, uma colega de classe dele virou para ele e disse: pode deixar, nós seguramos os balões com você. Então, nesse momento, nós conseguimos entender que a nossa mensagem ela foi passada de forma plena. Fizemos também uma dinâmica de mitos e verdades, uma apresentação de um mural, onde era sobre o tema de como você está se sentindo hoje, na intenção de que eles fossem falar sobre os sentimentos. Tinha uma caneta e eles escreviam cada emoção que eles estavam sentindo durante o dia. E produzimos um folder também para uma futura leitura. Pode passar. Depois tem mais fotos, você pode passar também, por favor, porque o tempo está um pouco apertado. Pode passar. Gravidez na adolescência foi uma ação, um tema que foi uma demanda da própria instituição. As funcionárias e diretoras da instituição se reuniram conosco e pediram para que a gente tratasse sobre esse tema, porque era pertinente no assunto em que eles estavam vivendo. Então, nós utilizamos uma caixa com perguntas anônimas que funciona como se fosse uma urna. Os adolescentes colocavam perguntas lá, sem assinar o nome, sem assinar nada, porque nós temos o entendimento de que adolescentes nessa idade, eles têm vergonha de falar sobre o assunto. Eles têm vergonha de perguntar, de tirar as dúvidas. Então, a gente teve essa ideia da caixa anônima para que a gente tratasse dessas dúvidas sem constranger ninguém. Então, fizemos um tabuleiro humano, onde a cada casinha do tabuleiro seria a resposta para aquelas perguntas. E logo após fizemos uma roda de conversa, onde tratamos das dúvidas e esclarecemos as questões. Pode passar. Essa é a caixinha que fizemos da urna, confeccionada à mão. Esse é o tabuleiro. Pode passar, tá perfeito. O tabuleiro humano e a roda de conversa. E essa seria a equipe junto com os adolescentes. Racismo. Pode passar. O tema do racismo foi um tema muito pedido por eles, era muito pertinente também. Eles sofriam com as ações de racismo. Então, a gente precisava de alguém que fosse tratar do assunto com propriedade. Então, convidamos o Coletivo Negro do campus da Praia Vermelha da UFRJ, onde fizemos uma roda de conversa, uma sensibilização e explicamos toda a contextualização histórica envolvendo como o negro era tratado na antiguidade, como ainda é tratado hoje e como nós, como agentes transformadores, podemos lutar contra esse sistema, né? Essa realidade, infelizmente, que existe no país. Pode passar. Pode passar. Pode passar de novo. Homofobia foi um tema que os adolescentes realizaram para a gente. Nós pedimos para que eles montassem ações que fossem nos trazer também conhecimento, porque a gente acredita que, assim como eles aprendem conosco, nós aprendemos muito com eles. Então, pedimos para que eles realizassem ações para trazer essa confiança, para eles nos ensinarem, e eles transmitiram vídeos do canal Põe na Roda, muito bom, que gerou um debate riquíssimo sobre o tema. Pode passar. Pode passar.
Pode passar de novo. E como é ser adolescente nos dias de hoje, também foi uma ação preparada por eles. Eles queriam nos mostrar como eles se sentem sendo adolescentes nos dias de hoje. Eles realizaram atividades que eles gostavam de fazer, os meninos jogavam futebol, e eles comentaram também sobre a dificuldade da mudança do corpo, a dificuldade sexual, a dificuldade que eles sentiam pela opressão de ser adolescente nos dias de hoje. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Fizemos uma ceia de Natal para trazer proximidade, confiança. Nós conseguimos gerar com eles uma confiança muito grande, uma relação realmente forte, um vínculo forte mesmo, verdadeiro. Pode passar, por favor. E as contribuições para a enfermagem, por fim, seria a importância da atenção básica, porque quando a gente pensa em enfermagem, muita gente acaba criando um laço de que a enfermagem atua muito mais na atenção terciária, na atenção quaternária, mas a atenção primária também é muito importante e é essencial para a educação em saúde. Nós conseguimos promover a saúde através de atividades lúdicas, baseadas sempre em evidências científicas. Então, nós chegávamos lá com as dinâmicas embasadas cientificamente para melhor compreensão do público-alvo e as diferentes áreas de atuação que nos proporcionou trabalhar, né? Assim como o nosso projeto ele é multidisciplinar, nós poderíamos trabalhar na saúde mental, na saúde bucal, na saúde do sono, e, enfim, nos traz uma diversidade muito grande. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E a nossa referência bibliográfica. Obrigada. Se tiver alguma dúvida, eu posso disponibilizar o meu e-mail para a gente conversar. Muito bem. Tainá, não é isso? Parabéns, Tainá, pelo trabalho. Não sei se você sabe, a UERJ tem o Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente, o NESA. Não sabia. É um dos principais núcleos de estudos da saúde do adolescente do Brasil, junto com a Universidade de Brasília. E aqui no estado de Pernambuco, nós temos o único mestrado em pediatria do Brasil, né? Eu sou enfermeiro pediatra, trabalho com a saúde do adolescente, tanto na atenção, né, básica quanto também nas pesquisas. Tenho doutorado em saúde do adolescente e todas as áreas são voltadas a essa atuação, né? Parabéns. Muito obrigada. Acho que foi por isso que me colocaram você nessa sala aí. Com certeza. É uma temática que, infelizmente, muitas pessoas não gostam de estudar, mas é muito interessante. E é uma área que a enfermagem domina, e poucas profissionais de saúde, junto com o psicólogo, têm bastante atuação. Então, se quiser fazer um mestrado, um doutorado dessa área, aqui no estado de Pernambuco, nós temos aqui na Universidade do Estado e na Universidade Federal, tá certo? Seja bem-vindo aqui. Com certeza, eu pensarei. Parabéns muito aí obrigada. pelo seu trabalho. Continue, que isso é uma boa temática. E se precisar de ajuda, eu sou professor aqui e coordenador do curso. Nossas informações, está tudo lá disponível na página da UFPE, que você pode entrar em contato com a gente, tá certo? Vou entrar com certeza. Muito obrigada. Vamos para o próximo. O próximo é a Joseane. Não é isso, Joseane? É isso. Então, bom dia. Bom dia, pode começar. Meu nome é Josiane, eu sou acadêmica do 9º semestre de enfermagem da Universidade Federal do Pampa. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Processo de Enfermagem no Cuidado Paliativo. Teve como coautora a Jamile e orientação da professora e enfermeira doutora Letícia. Pode passar. Bom, então, o processo cirúrgico paliativo, ele tem o objetivo de promover bem-estar e conforto ao paciente e prevenir e aliviar o sofrimento. Também tratar os sintomas, sejam eles físicos, psicológicos, sociais ou espirituais, e a cirurgia paliativa, ela não vai tratar ou curar a doença, e sim os sintomas, buscando ofertar uma qualidade de vida para o paciente. Pode passar. Então, o objetivo desse trabalho foi implementar o processo de enfermagem em um paciente que realizou intervenção cirúrgica paliativa. Pode passar.
Como método, é um estudo de caso, foi vivenciado em março de 2019, durante as atividades práticas de uma universidade federal localizada no Rio Grande do Sul. A coleta de dados ocorreu através do prontuário, entrevista, anamnese e exame físico, com o paciente em pós-operatório imediato de laparotomia exploratória. Pode passar. A análise dos dados, então, foi feita através dos diagnósticos da enfermagem da NANDA, classificação dos resultados da enfermagem NOC e classificação das intervenções da enfermagem NIC. Pode passar. Como resultados, o paciente estava em sala de recuperação pós-anestésica após uma laparotomia exploratória com descompreensão do duodeno em virtude de neoplasia de pâncreas com metástase. O paciente era do sexo masculino, 40 anos, e ele já havia passado por 2 hospitais anteriormente, tentando descobrir o seu diagnóstico. Ele estava sendo tratado para gastrite, até chegar nesse 3º hospital, que foi onde ele realizou a cirurgia, e foi constatado o diagnóstico de neoplasia de pâncreas com metástase. A cirurgia foi classificada como paliativa, duração de grau 1, porque o tempo foi inferior a 2 horas, e risco cardiológico de pequeno porte, porque houve pouca perda de fluidos. Pode passar. Então, ao exame físico, apresentava dor em grau 8, pupilas isofotorreagentes e escleroictéricas, sonda nasogástrica aberta em frasco, drenando 100 ml hora, de secreção borrácea, sem lesões provenientes do eletrocautério, escala de Braden 19, sem risco, escala de Aldrich-Krolik 10, hipertensão sistólica e diastólica, taquicardia, normopirético, normopineico e saturação em 95%. Essa hipertensão e a taquicardia dele pode ser decorrente da dor, já que a dor ela causa esse tipo de alteração nos sinais vitais. Pode passar. Então, foi elencado o diagnóstico de enfermagem prioritário para esse caso, que foi dor aguda, que é um diagnóstico real e não de risco, relacionado a agentes lesivos, evidenciado por alteração da pressão sanguínea, expressão facial de dor e relato de dor. Como resultado da enfermagem, previu-se, então, o nível da dor, e como intervenções, controle da dor, realizar a monitorização dos sinais vitais, dar apoio emocional, supervisionar a pele quanto à incisão cirúrgica, controle da dor com administração de analgésicos e prevenção contra quedas. Pode passar. Então, para concluir, a limitação desse estudo foi a ausência de um serviço que compreenda o cuidado paliativo nesse município e também a ausência de diagnóstico de enfermagem específico para os cuidados paliativos, já que esses cuidados eles são essenciais e vêm para a manutenção do conforto e qualidade de vida, não só para o paciente, mas também para a sua família. Pode passar. Então, as contribuições desse estudo para a enfermagem é a importância de instituir a prática do cuidado paliativo, não privilegiando intervenções cirúrgicas, mas prestando ações que assegurem conforto ao paciente, como estabelece o Código de Ética da Enfermagem, prestar ações que proporcionem conforto físico, psíquico e espiritual aos pacientes. Pode passar. Então, essas foram as minhas referências. Pode passar. Obrigada. Obrigado, Josiane. Você também é da Universidade Federal do Pampa, é amiga da Anne, não é isso? Sim. Muito bem. A Universidade Federal do Pampa é uma universidade nova, né? Tem o quê? Tem 10, 11 anos, alguma coisa assim. É, mais ou menos, é. Eu conheço alguns colegas de lá da Unipampa também. Parabéns pelo seu trabalho. Os cuidados paliativos são bastante interessantes. É uma área de atuação da enfermagem hoje muito grande, né? E é uma área em plena expansão. A área de oncologia, a área de uma maneira geral, de cuidados paliativos, é a área que vai mais empregar os profissionais da enfermagem desses últimos 20 anos para frente. Por quê? Por causa do envelhecimento da população,
e tudo mais. Então, e é uma área que o profissional até ganha um pouco mais, em média de 25% a 30% a mais do que qualquer outro profissional. Então, parabéns. É uma área muito bom para você seguir. Aqui nós temos o Hospital do Câncer do Estado de Pernambuco, que é um hospital de referência aqui no atendimento e referência também em pesquisa. Então, sinta-se à vontade para visitar aqui Pernambuco e, quem sabe, ser uma aluna de mestrado de uma residência aqui nossa, né? Os residentes saem muito bem preparados aqui do nosso programa de residência, tá certo? Obrigada. Um abraço. Vamos para mais uma. Quem agora é a Eu, bom dia. É Danielen, né? Isso. Você também é da Unipampa, é, Daniela? Tudo amiga? Sim. Muito bem. Vamos lá, pode começar. Bom dia, então. Meu nome é Danielen Antunes, eu sou acadêmica do 9º semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, e o título do meu trabalho é o processo de enfermagem no cuidado de um paciente com lesão isquêmica neuropática, que foi escrito por mim, juntamente com a minha orientadora Letícia. Pode passar. Bom, a sistematização da assistência da enfermagem perioperatória, a SAEP, ela é um processo disciplinado que visa a identificação e análise das necessidades individuais de cada paciente, e ela articula ações de enfermagem tanto na unidade de internação clínica cirúrgica, na sala operatória e na sala de recuperação pós-anestésica, visando a prevenção e o tratamento de possíveis complicações. O objetivo desse trabalho foi implementar o processo de enfermagem no cuidado de um paciente em pós-operatório imediato, em decorrência de uma lesão isquêmica neuropática em coto de membro inferior direito. Pode passar. Trata-se, então, de um estudo de caso desenvolvido na sala de recuperação pós-anestésica no hospital da região oeste do Rio Grande do Sul. A coleta de dados ocorreu em 2019 por meio da anamnese, do exame físico e dos dados levantados do prontuário do paciente. A análise dos dados se deu através do julgamento clínico entre o sistema de linguagem padronizado NANDA, NOC e NIC. Pode passar. Este estudo, então, ele foi feito com um paciente do sexo masculino, de 50 anos de idade, solteiro, católico, desempregado e com 4 filhos. Esse paciente possui diagnóstico de diabetes mellitus 2 desde 2009 e fazendo uso de antidiabético via oral. Em 2017, esse paciente já havia amputado o hálux esquerdo. Ele esteve internado na unidade de internação para amputação do membro inferior direito com diagnóstico médico de pé diabético, secundário a uma lesão traumática e apresentando dor intensa, 10 na escala numérica da dor. Após 6 dias dessa amputação, ele desenvolveu uma lesão isquêmica neuropática, a neuropatia diabética, com 5 centímetros de extensão. E na sala de recuperação pós-anestésica, após o desbridamento, ele se queixou de dor intensa local. Pode passar. Na avaliação, manteve-se diagnóstico da enfermagem segundo o NANDA de dor aguda, baseado na característica definidora expressão facial de dor e relacionado ao fator agente biológico e físico lesivo. Como resultado da enfermagem, foi escolhido o resultado nível de dor, com indicadores de grave para leve. E as intervenções de enfermagem escolhidas foi o controle da dor e promoção do conforto e o apoio emocional devido ao comportamento de ansiedade que esse paciente apresentava perante a dor. As atividades escolhidas foram a avaliação abrangente da dor, como a intensidade, o horário, as características somatosensoriais, alívio, enfim. A aplicação da escala numérica da dor, a administração de analgésicos para alívio da dor e a reavaliação após a administração da medicação. Pode passar. Bom, após a reavaliação da dor como grave, foram implementadas medidas não farmacológicas, como reposicionamento no leito, a escutativa e ambiência e conforto adequados, a fim de amenizar a dor de grave para moderada. Diante da melhora do cuidado e da dor, destacamos a ausência das práticas integrativas e complementares na sala de recuperação pós-anestésica. As PICs, como elas são conhecidas, são tratamentos terapêuticos, são implementadas pelo SUS desde 2006, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
E hoje em dia nós contamos com 29 práticas que foram incluídas gradualmente ao longo dos anos. Como práticas que podem ser usadas na sala de recuperação anestésica, considerando que elas podem ser usadas para o alívio da dor, tanto aguda quanto crônica, nós podemos citar a aromaterapia, que faz uso dos óleos essenciais para melhora do bem-estar, a cromoterapia, que faz uso da luz em diferentes cores no tratamento, a musicoterapia, que faz uso da música, e a psicoterapia, que é feito pelo psicólogo e faz uso da meditação verbal para produzir uma melhora no quadro do paciente. Todas essas terapias, elas podem ser usadas de forma alternativa e complementar ao tratamento médico, a fim de fornecer o alívio da dor pós-operatória e também da ansiedade perante esse sintoma. Pode passar. Concluímos, então, que a assistência sistematizada e individualizada permitiu uma melhor organização do trabalho e dos cuidados prestados, proporcionando a melhor avaliação dos resultados e também a necessidade de modificar as intervenções que foram escolhidas. Porém, nós destacamos a necessidade de instituir práticas complementares para auxiliar no cuidado integral do paciente cirúrgico. Pode passar. Em relação às contribuições desse estudo para a enfermagem, a utilização da sistematização da assistência da enfermagem perioperatória no processo de trabalho contribui para o fortalecimento da categoria profissional. E ela também ajuda a minimizar os riscos no tratamento com o paciente e fornecendo a segurança do paciente, que é o que nós tanto visamos, né? E também o processo de enfermagem, ele dinamiza o cuidado perioperatório quando emprega os sistemas de linguagem padronizada. Pode passar. As referências que eu usei. Pode passar. E obrigada pela atenção. Muito bem, Danielen, não é isso? Parabéns, Daniele, pela apresentação. Né? Obrigada. A Unipampa está muito bem localizado dentre as universidades no Rio Grande do Sul, não é? Então, parabéns aí pela coordenação do curso e por tudo que ela vem fazendo no conjunto das instituições federais de ensino. Obrigada. Eu sou da área de cirúrgica, eu não trabalho com cirúrgica, mas aqui na universidade eu tenho bastante contato com o pessoal na área de cirúrgica e também com o pessoal de complementar, né, do laboratório de LAPIX. E é interessante ver como isso pode ser implementado em diversas áreas, tá certo? Então, continue. Sim. Aqui nós temos um laboratório muito fortalecido na área de práticas complementares e nós temos cursos aqui, né, com a professora Rogéria, a professora Sueli, que são professoras que, inclusive, têm pós-graduação a nível de doutorado na área e tudo, tá certo? Sinta-se à vontade para depois procurar lá na página da Universidade Federal, do Centro Acadêmico de Vitória, o nome das colegas e, quem sabe, entrar em contato e você poder fazer o intercâmbio aqui conosco, tá certo? Um abraço. Claro, obrigada. Agora vamos para a próxima, é a Jamile. Não é isso, Jamile? Estão me escutando? Estamos sim. Pode começar, Jamile. Boa tarde, meu nome é Jamile, sou do terceiro semestre da Universidade Federal do Pampa. O nome do meu trabalho é o impacto da suspensão das aulas na saúde mental dos acadêmicos, com coautora Josiane Trindade e orientadora professora Letícia. Pode passar, por favor. Como medida de enfrentamento do novo coronavírus, o Ministério da Educação, através da portaria número 376, optou por suspender as aulas presenciais. Então, os acadêmicos, se vendo nessa situação de isolamento social, teve que reformular toda a rotina. Pode passar, por favor. Pode passar. O objetivo é relatar a vivência de duas acadêmicas
durante a suspensão das aulas em tempo de pandemia. Pode passar. O método foi um relato de experiência na Universidade Federal do Pampa, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, no período de março a junho de 2020. Pode passar. Então, no primeiro momento que teve a suspensão das aulas, esse impacto psicossocial foi provocado pela pandemia, pelo isolamento social. Teve os sentimentos de medo, insegurança, alterações de humor, preocupações com os familiares, como é que eles estavam, ou se eles poderiam pegar, tá tudo momentos de incertezas. Teve a impotência frente à situação e principalmente a sensação de você poder estar assintomático e transmitir para vulneráveis. Pode passar. Mas adiante que foi passando o tempo e a gente não tendo as incertezas não dá para ler ali, peraí. Passando as incertezas de como vai voltar às aulas e tudo mais, ela começou os sentimentos de ser capaz de impactar na saúde mental. Então, começou o incentivo do autocuidado, uma organização da rotina familiar, aí começou a surgir eventos online, e aí já começou a planejar os estudos. A faculdade proporcionou encontros em grupos de pesquisa, aí começou elas entrarem a participar do grupo de pesquisa, e assim se aprofundar e ter maiores aprendizados, e até mesmo desmitificar sobre a doença, minimizando aqueles sentimentos negativos de medo, ansiedade, insegurança. Sem contar que dentro desses grupos de pesquisa teve uma comunicação com outros acadêmicos, observando que elas não estavam sozinhas nessa, estava todo mundo na mesma situação. Pode passar. Então, a conclusão é a vivência em isolamento e suspensão das aulas devem ser internalizadas como medidas preventivas essenciais nesse momento. Porém, demandam de organização para minimizar sentimentos negativos, assim tornando-se necessário planejar o dia a dia, conciliando momentos com a família e demandas de estudo. Pode passar. As contribuições do estudo para a enfermagem, na visão dos acadêmicos de enfermagem, cabe buscar conhecimento sobre o vírus e as medidas preventivas na redução da disseminação. Cabe também planejar e organizar para não atingir a própria saúde mental. Já na visão dos docentes, cabe disseminar conhecimentos sobre a pandemia e transmitir as informações e ações que ajudem a preservar a saúde mental. Pode passar. A referência, pode passar. Obrigada. Jamile, eu perdi o momento ali da metodologia, viajei aqui, pensei em outras coisas. Tudo bem. Mas isso é um trabalho de extensão. Passa lá, por favor. Relato de experiência. É um relato de experiência, não é? Isso. Me diga uma coisa, vocês conseguem transformar isso posteriormente... Aí, pronto, maximiza aí. Transformar isso posteriormente em um trabalho de pesquisa, né? Com a produção online de um formulário. É interessante a sua temática, sabe, Jamile? Sim. Nós não temos hoje a plena consciência de como esse trabalho remoto está se impactando entre os acadêmicos. Eu fiz uma pesquisa entre os nossos estudantes do curso de enfermagem aqui e fiz algumas perguntas em relação a isso, mas isso é só 250 estudantes, 280 estudantes. Então, você conversa com a sua orientadora, transforma isso em um projeto de pesquisa, faz um formulário legal e repassa a todas as instituições públicas federais de ensino, né? Nós que somos os coordenadores dos cursos de enfermagem, nós temos um grupo no WhatsApp de todos os coordenadores de enfermagem do Brasil.
E é muito fácil hoje propagar aos estudantes uma pesquisa desse porte. E aí você vai ter um banco de dados enorme com os estudantes da área de enfermagem. Quem sabe você não consegue um financiamento no Conselho Federal de Enfermagem, né, no próprio MEC, para avaliar. Converse com a sua orientadora. Não deixe apenas em um relato de experiência, entendeu? Coloque isso como um ponto a mais para que você possa apresentar e, assim, transformar isso em uma pesquisa. Viu? Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho e pela Unipampa. Vamos para o próximo. Quem é o próximo, Tatiana? Eu acho que esse era o último pelo cronograma que a gente tinha. Tem mais alguém aqui faltando no grupo que não apresentou? Alguém não, né? Então, agradecemos aí a participação de todos vocês. Terminou que resumos assim, ficou até melhor do que presencial, porque a gente pode discutir aqui, conversar um pouco, mesmo com o tempo reduzido. E só tivemos aí poucos minutos a mais do que planejado, tá certo? Um abraço, espero que vocês continuem nos escutando ali, interagindo nas outras apresentações, tanto nos minicursos à tarde quanto nas palestras lá na web, tá certo? Estamos com dificuldades, como é normal, e a gente tenta sanar essas dificuldades, mas como é o primeiro, sempre a gente tem coisas a melhorar, tá certo? Um abraço e depois, em breve, vocês vão receber um formulário de avaliação, e dentro desse formulário de avaliação, você vai avaliar o evento e essa avaliação vai ser necessária para que você receba o certificado, tanto a apresentação do resumo, quanto os minicursos e a apresentação da atividade de uma maneira geral, tá certo, pessoal? Então, um abraço, a Thalita é a nossa monitora, aqui estudante do nosso curso, né, e que nos ajudou. Obrigado, Thalita, também por essa colaboração, e em breve a gente se vê em outras atividades aí, pessoal. Forte abraço. Tatiana, professor. Tatiana, isso mesmo, desculpa, Tatiana. Parabéns, meninas, vocês foram muito bem. Tchau, meninas. Tchau.